A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. É com grande alegria que quero nessa manhã de domingo compartilhar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de entrarmos na lição, eu quero te convidar a fazer uma oração. Curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Ti, ó Deus, te agradeço por esse momento de estar na Tua presença. Senhor, lhe peço que o Senhor possa estar pela Tua misericórdia e pela Tua graça, me dando sabedoria, Senhor, para que possa estar ministrando, Senhor, e transmitindo o conhecimento da Tua palavra através dessa lição. Pai, eu lhe peço também que o Senhor possa estar indo de encontro a cada mente, ó Pai, para que possa estar sendo edificada, restaurada e renovada, dando entendimento de tudo aquilo que for ministrado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos estar hoje ministrando a lição de número 10, cujo tema é A Vitória é do Povo de Deus. Essa lição tem um texto de referência que se encontra em Esther, capítulo 7, versículo 4 ao 6 e versículo de número 10, que nos diz assim: Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem opressor, o inimigo, é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Versículo de número 10 nos diz: Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. No textual que se encontra em Esther, capítulo 7, versículo 3, nos diz assim: Então respondeu a rainha Esther e disse: Se ao rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Esther agora, nesse textual, ela está diante do rei, fazendo uma petição para o rei, que mudaria toda a história daquela sociedade, daquele povo. A verdade aplicada nos diz o seguinte: a sabedoria divina é imprescindível na vida diária do cristão. Ou seja, a sabedoria divina ela é necessária, é essencial para que possamos ter bons frutos como cristãos em meio a essa terra. Os objetivos da lição, eles destacam em 3. O primeiro, entender que Deus sempre protege os seus servos. Segundo, aprender que o auxílio de Deus chega na hora certa. E o terceiro, confirmar o zelo de Deus por seus filhos. Queridos, veremos nessa lição a importância de Esther ter posto sua confiança apenas no Senhor dos Senhores. Sua atitude foi um marco de contribuição inestimável para a igreja de hoje, pois através daquela confiança de Esther, daquela atitude que ela teve, mudou aquela situação daquele povo que se encontrava no momento de ser exterminado. E dentro do contexto a qual muitos professores, antecessores a mim, já têm ministrado e falado muito sobre o livro de Esther, cada um de uma maneira diferente, nessa manhã eu quero destacar 3 personagens bíblicos que fazem parte deste contexto. O primeiro é a própria Esther, que era uma mulher amável, uma mulher sábia, uma mulher corajosa, uma mulher de fé, uma mulher que esperava o momento certo para tomar as devidas atitudes. O segundo, eu quero falar também sobre Mardoqueu, um homem honrado, um homem que glorificava somente a Deus. E o contexto se enquadra exatamente porque ele glorificava somente a Deus. Em certa situação, todos estavam ordenados a estar se prostrando diante de Ramã, a estar se prostrando no momento que ele aparecia. Mas Mardoqueu não fez isso. Pois ele era um homem cheio de fé, um homem que buscava a presença de Deus, um homem que estava buscando a ser fiel a Deus. Por conta dessa atitude de Mardoqueu, Ramã ficou indignado, ficou irado e passou a perseguir o povo de Deus, conspirando em um decreto para que o povo de Deus fosse exterminado. Ramã, ele tinha umas características ruins, era um homem orgulhoso, um homem vaidoso e soberbo. Tudo isso cooperou para que ele conspirasse um decreto para que viesse destruir o povo de Deus. E através da atitude de Esther, através da fé que Mardoqueu também tinha no Deus de Israel, o povo de Israel foi liberto e teve o privilégio
de também contemplar e ver o inimigo sendo derrotado através da vida de Ramã, a qual foi enforcado numa forca preparada para Mardoqueu. Deus vira o cativeiro do povo dele e Deus faz tudo na hora certa. Vamos mais. No tópico 1, nos diz que Deus nos garante a vitória. Não existe outra força capaz de salvar o servo de Deus em sofrimento a não ser o poder de Deus. Muitos talvez ficam até desesperados, sem saber o que fazer, mas nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, porque é Deus que garante a nossa vitória. Em meio a uma pandemia que tem assolado todo mundo, Deus ele está preservando os filhos deles. Por mais que muitos outrora vão estar padecendo nessa vida, encontrando com o Senhor mais cedo do que outros, Ele faz todas as coisas para preservar a nossa vida, principalmente nos momentos em que parece impossível aos nossos olhos humanos. Deus entra com providência, porque Deus nos garante a vitória. Vamos mais. No tópico 1.1, ele traz uma ideia bacana, porque confiar ou duvidar. Precisamos escolher. Eu te pergunto agora, em quem você tem confiado? Aonde você tem colocado a sua fé? Esther, ela decidiu confiar no Senhor. Muitas vezes nos encontramos em situações que geram até dúvidas, mas eu quero confortar o seu coração dizendo que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você continua a confiar no Senhor, não desista, não pare de confiar. Deus ele é tão poderoso, a autoridade está toda na mão dele, porque se for preciso, Deus vai usar uma pessoa ímpia para abençoar o justo. E digo mais, o diabo ele só vai tocar na sua vida, se Deus permitir, porque precisamos confiar e não duvidar no poder do Deus a qual nós servimos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos diz algo muito forte. Diz que devemos lançar sobre ele quem? Jesus, todas as nossas ansiedades, pois ele tem cuidado de cada um de nós. O que tem te afligido hoje? O que tem tirado a paz do seu coração? O que tem gerado tristeza na sua alma? Eu te convido a confiar no Senhor, sabendo que Deus garante a nossa vitória. Não fique na dúvida, confie no Senhor. Acredite que o Deus que você serve é um Deus poderoso e quer conceder ao seu povo grandes e maravilhosas vitórias. Em meio à pandemia, Deus vai mudar o nosso quadro. Em meio à pandemia, Deus vai nos conceder vitória. Não desista, não pare de confiar. Confie no Senhor, porque Ele tem te sustentado de pé até aqui. Vamos mais. No tópico 1.2, diz que chegou a hora de Deus intervir na história. Esther convidou Ramã e o mesmo ficou muito feliz pelo convite. Só que Ramã, ele não sabia que para aquele banquete, Esther e Mardoqueu tinham convidado aquele que está acima de todos os deuses, o Senhor dos senhores, o Deus que para ele não existe impossível, que para ele os milagres acontecem. A situação do povo de Israel naquele momento era uma situação crítica, porque o povo estava sendo preparado e já na cabeça deles, aquela preparação tão perversa de Ramã, é que eles iam ser exterminados. Para eles já não tinha mais solução. Mas Esther, naquele momento, ela decidiu entregar nas mãos de Deus toda a confiança. Deus permite certas situações na nossa vida para que a glória dele seja revelada. Vemos grandes exemplos, assim como Esther, que estava ali naquele momento diante do povo, para o povo ser aniquilado. E Deus levanta Esther e usa Esther com poder e autoridade. Temos também Moisés, em meio ao Egito, Deus levanta ele para tirar o povo de Israel do Egito, atravessando o Mar Vermelho e recebendo a vitória. Podemos ver também José, que foi vendido como escravo, para que pudesse ser um instrumento de Deus para abençoar os irmãos dele, sendo governador. Então, vemos também Davi, que em meio a muitos com medo de Golias, Davi ele decide enfrentar Golias, não porque ele era forte, porque Davi, em meio a toda aquela situação, era um garoto pequeno, Golias um gigante de aproximadamente 3 metros.
E Deus levanta então Davi, e Davi confiando no Senhor, que Deus haveria de intervir na história, e mudou toda aquela história de Israel. Um gigante que aos nossos olhos humanos poderíamos falar, não tem jeito, mas Deus, quando Ele entra com providência, Ele entra na história e muda tudo aquilo que parecia impossível, passa a ser possível. Vamos mais. No tópico 1.3, nos diz que Esther delata Ramã. E aqui é algo muito forte, porque denunciar alguém não é tão simples, pois exige duas coisas. A primeira, coragem, valentia e provas. Eu preciso provar que aquela pessoa fez algo errado. E eu preciso ter coragem para isso. Esther, ela possuía as duas características bacanas e fortes. Ela tinha valentia e o principal, ela tinha provas que Ramã tinha conspirado para que o povo de Deus fosse exterminado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Queridos, muitas pessoas têm feito tantas coisas erradas e acham que nunca vai ser descoberto. Mas eu quero dizer para você, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo aquilo que acontecer aqui na terra vai ser revelado. Vamos mais. Esther, então, ela faz o rei saber que ela era da linhagem que Ramã haveria de exterminar. Ela falando, olha rei, além de Ramã querer decretar, ter conspirado em favor desse decreto para exterminar o povo, eu faço parte dessa linhagem. Ou seja, esse povo que vai ser exterminado, eu estou com eles. Eles fazem parte da minha família. E aqui eu tiro algo muito especial, abrindo aqui um parênteses. O mundo quer destruir a igreja. O mundo, querido, tem feito de tudo para destruir os projetos, os propósitos da igreja. O mundo está fazendo de tudo para desconstruir a imagem da igreja. Ramã estava querendo exterminar o povo de Deus. Não duvide, o diabo ele não está brincando, ele está querendo destruir a igreja. E quando eu estou falando de igreja, não estou falando de templos, estou falando de mim e de você. A paciência nos ajuda a tomar decisões certas, no tempo certo, e nos dá tempo para ouvir a voz de Deus. É tão forte isso aqui que eu vou ler de novo para você gravar isso daí. A paciência nos ajuda a tomar as decisões certas no tempo certo e nos dá tempo para ouvir a voz de Deus. Espere, busque ao Senhor, tenha paciência antes de tomar qualquer decisão. Esther, ela escolheu o momento exato. Imagine você tendo que denunciar alguém. Ramã era um homem ali que era considerado o braço direito do rei e agora sendo acusado. Esther, ela chega, escolhe o momento certo, orando a Deus e pedindo direção de Deus. Não tome decisões precipitadas. Tenha paciência e aprenda a ouvir a voz de Deus, para que as coisas possam dar certo na sua vida, na sua casa, por onde quer que você andar. Vamos mais. No tópico 2, diz que quando tudo parece perdido, não está. Não devemos aqui contemplar as nossas lutas com os nossos olhos carnais. Devemos entender que Deus ele trabalha através do sobrenatural. Quando tudo está perdido, eu quero dizer para você, não está. Quando tudo parece impossível, aí é um momento que Deus entra com providência. Precisamos entender que existem coisas que nós temos que fazer, mas existem coisas que é somente Deus que faz. Deposite cada dia mais no Senhor, entendendo que tudo parece às vezes impossível, mas Deus está no controle da situação. No tópico 2.1 nos diz assim, em Deus o impossível acontece. Esther nos ensina que em Deus podemos ver o impossível acontecer, nos mostra que nada está perdido. Quando olhamos ali um decreto já chancelado pelo rei, tudo estava preparado para o povo ser exterminado, mas Esther, ela tinha a convicção e a consciência que tudo aquilo ia passar, porque ela estava confiando no Senhor, no impossível do Senhor. Ninguém está livre de passar dificuldades. A grande questão é, entendendo que em meio a dificuldades, eu tenho um Deus que vai me livrar e vai me conceder, se for preciso,
passar naquela dificuldade vai me dar força para superar a dificuldade. Em Deus, o impossível acontece. Tópico 2.2. Soberano para condenar e absorver. Deus, ele é soberano. Ele tem autoridade absoluta sobre a raça humana. Muitas vezes as pessoas acham que são alguma coisa. Eu quero dizer para você que porventura tem pensado assim. Deus, ele tem toda a autoridade para a vida de todo ser humano. A raça humana está nas mãos de Deus. Só que muitas vezes as nossas decisões que nos traz consequências ruins, assim como aconteceu com Ramã. Deus livra o povo e condena Ramã. Tópico 2.2. Soberano para condenar e absorver. Deus, ele é soberano, ele tem autoridade absoluta sobre a raça humana. Ele é todo poderoso, não existe ninguém com poder em si mesmo para frustrar o poder de Deus. Deus, ele é poderoso para abençoar as nossas vidas e para absorver também. A condenação ocorreu sobre o inimigo Ramã. Paulo, ele exorta em 1 Coríntios capítulo 1, 31, nos diz, olha, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Paulo está dizendo, olha, tudo aquilo que você conquistar nessa terra não é seu, não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Quando olhamos e vemos ali Lúcifer, ele estava ao lado de Deus ali, querendo se tornar semelhante a Deus. E Deus diz que a glória dele, ele não dá para ninguém. Ramã, naquele momento, ele achava que por ter alguma posição, era muita coisa. Precisamos nos gloriar em Deus e não em nós mesmos. Nossa única glória saudável é refletir o amor de Cristo em nós mesmos. Precisamos entender que Deus tem todo o poder em suas mãos para abençoar e também para condenar. Ele está com o poder e autoridade nas mãos dele. Tópico 2.3 nos diz assim, Deus quebra a presunção do homem. Esther, com muita cautela e direção de Deus, promoveu 2 banquetes para o rei e com muito cuidado expôs também, junto com esse banquete, para Ramã. E ela, naquele momento, ela tendo toda aquela cautela, todo aquele jeito, como Esther era uma mulher amável, uma mulher sábia, uma mulher que esperava o momento certo para tomar a atitude certa. Porque se ela se aproximasse diante do rei e o rei não quisesse receber ela seria condenada à morte. Mas naquele momento ela teve cautela e direção de Deus. Queridos, muitas vezes na nossa vida nós estamos perdendo a direção de Deus. Nós temos saído da direção de Deus e começamos a falar, Deus, por que isso ou por que aquilo está ocorrendo ou acontecendo na minha vida? Precisamos ter cautela e direção de Deus. Deus, quando ele quebra a presunção do homem, quando o homem se acha, eu sou, eu penso, Deus, ele então, a presunção de Ramã foi quebrada naquele momento, porque Ramã ele estava encharcado de orgulho, de soberba, de vaidade. O mundo está cheio de pessoas arrogantes, presunçosas, orgulhosas, pessoas que se esqueceram de tudo aquilo aonde que eles iniciaram, pessoas que esqueceram as suas origens. E aqui eu chamo a sua atenção, valorize as suas origens. Pare e pense de onde que Deus te tirou. Valorize as pessoas que se dedicaram a estar junto com você naquele momento que você não tinha nada. E se porventura hoje você tem tantas coisas, é porque as pessoas que estavam no teu lado te deram força para continuar. Valorize as suas origens. Vamos mais. Tópico 3 nos diz que Deus tem seus propósitos. Esther não sabia como Deus iria agir para derrotar o inimigo e livrar o seu povo, mas através da sua busca por Deus, ela teve a plena confiança que Ele estaria com ela. Esther, naquele momento, ela começou a buscar ao Senhor. Ela não sabia qual seria o jeito de Deus agir, mas ela tinha certeza que Deus haveria de entrar com providência. Porque Deus, ele age da maneira dele, da forma dele. Muitas vezes Deus começa a agir na nossa vida e nós não compreendemos, não entendemos. Existem momentos que Deus está nos empurrando para que possamos tomar decisões sábias e muitas vezes estamos retornando para trás. Existem momentos que Deus está falando para e queremos acelerar. Precisamos entender que os propósitos do Senhor é a melhor coisa para as nossas vidas. Precisamos entender que os propósitos do Senhor é de suma importância
para que possamos ter um melhor bem-estar, um melhor ministério, uma família abençoada e todas as outras coisas sendo acrescentadas nas nossas vidas, quando nós entendemos que os propósitos de Deus para nós sempre é melhor. Vamos mais. Tópico 3.1 nos diz: o inimigo não prevalecerá. Ramã, ele teve um fim trágico. Enquanto caminharmos na justiça de Deus, nenhuma arma que vem contra nós prosperará. E aqui é algo muito sério, porque muitas pessoas recebem promessas e acham que as promessas vão se cumprir, mas eu preciso estar diante da presença de Deus, eu preciso estar vivendo uma vida com retidão diante de Deus. Eu preciso estar buscando a Deus a cada dia mais e mais. Uma igreja vencedora deve possuir a unção do Espírito Santo, integridade, comunhão e o amor um pelos outros. Com esses atributos, seremos mais que vencedores. Deus não escolhe ninguém por poder, por status, por fama. Deus escolhe pessoas para que possam entender que não é a força dele, não é o braço dele que vai vencer, mas é o braço de Deus, fortalecendo a vida deles, que vão conceder as grandes vitórias. O inimigo não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Tópico 3.2. As promessas de Deus nunca falham. O povo de Deus ficou com medo daquele decreto promulgado por Ramã de extermínio. O povo estava preocupado, muitos ali estavam pensando o que fazer agora. Deus nunca fracassou, não falha e jamais falhará. O Senhor sempre cumpre as suas promessas, mas eu preciso estar na presença de Deus. Temos um exemplo muito grande disso, que quando olhamos o povo de Israel, ele sai do Egito. Deus fala: olha, eu estou tirando vocês do Egito, vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Muitos na caminhada não conseguiram chegar na terra prometida, porque pararam de confiar no Senhor, tomaram outras decisões, tomaram outros caminhos. Muitos até mesmo foram exterminados, porque saíram da presença de Deus, esqueceram do Deus poderoso que tirou eles do Egito e não conseguiram chegar à terra de Canaã. As promessas de Deus nunca falham, mas eu preciso estar vivendo uma vida de santidade na presença de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 34 nos diz assim: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Descanse no Senhor. Entenda que as suas promessas, se você está vivendo uma vida de santidade na presença de Deus, elas vão se cumprir no momento certo. Tópico 3.3 nos diz que o Senhor cuida do seu povo. Esther, ela era uma mulher de fé e, acima de tudo, honrada e temente, que diante das dificuldades, ela não saía para reclamar com a vizinha, nem falar mal da outra. Ela erguia a sua voz ao Senhor, para que lembrasse dela e do seu povo. Podemos ser bênçãos nas mãos de Deus para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Esther, naquele momento que ela teve aquela atitude, além dela ser abençoada, todo o povo de Israel foi abençoado. Moisés, quando ele ouviu a voz de Deus, e Deus falou que haveria de tirar o povo do Egito, ele foi abençoado e todos que estavam ao redor dele também foram abençoados. Se formos fiel a Deus, Ele será fiel conosco. Hoje podemos dormir em paz, sabendo que o cuidado do Senhor por nós é real, não é fantasia. Deus tem cuidado do seu povo. Eu quero concluir essa lição dizendo que, assim como Esther, precisamos colocar nossa confiança em Deus, tornando-nos dependentes dEle em tudo. Eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você em prol da tua casa, para que Deus possa entrar com providência. Quem sabe eu estou falando para pessoas que se encontram agora angustiadas, tristes ou oprimidas. Eu quero dizer para você, Deus está entrando com providência no teu lar. Oremos. Pai querido, em nome de Ti, ó Deus, a Tua mensagem foi ministrada com este tema que o Senhor tem concedido a vitória ao seu povo. Pai, eu oro agora para cada vida que tem ouvido esta ministração da Tua palavra, que seja abençoada, seja edificada, seja restaurada, a cada vida oprimida, amargurada. Pai, para que o Senhor possa estar indo de encontro agora trazendo paz, trazendo consolo, trazendo alegria. Pai, fortalecendo a todos,
para que possamos estar, Senhor, em meio a essa adversidade a qual o mundo tem enfrentado, possamos estar cada dia mais e mais confiando e acreditando nas promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz.